meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença, Deus, mais uma vez para louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome, Pai. Tu, Pai, que é digno de louvor, de adoração. Tu, Pai, que é merecedor de toda honra e toda glória. Pai, queremos Te agradecer por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, para aprender mais da Tua palavra, Pai, mesmo sem o nosso merecimento, mas porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai, obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, por Ele ter nos convencido do nosso pecado e estar convencendo todos os dias, nos consolando e nos indicando, Pai, o caminho ao qual é necessário para estar firmado em Ti. Eu Te peço, Pai, que nesta tarde o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos mostrar através da Tua palavra, nos fundamentar na Tua palavra e nos redarguir na Tua palavra. Pai, que cada palavra que venha ser ministrada aqui, ela não venha ser por um homem qualquer, por um servo, por um pó, mas que venha ter o seu Espírito Santo, Pai, falando através da boca, Pai, desse servo. Como Ele é capaz de falar na boca de qualquer um, porque Ele é o Deus e Ele é que convence do pecado, através da Tua palavra. É por isso, Pai, que eu Te peço que a Tua palavra venha entrar nos nossos corações, venha nos fundamentar e venha nos convencer dos pecados, todos os dias de nossas vidas. Assim eu Te peço, Pai, Te agradeço, pelo nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém, amém. Pois bem, irmãos, então vamos iniciar o nosso estudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, o Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 7. E hoje nós continuaremos o estudo nos versículos 15 ao 20. Estamos quase finalizando o Sermão do Monte. Creio que mais 2 estudos e nós finalizaremos aqui o Sermão do Monte. Mais uma vez, Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 20. Versículos 15 ao 20. Como eu gosto sempre de avisar os irmãos, a Bíblia ao qual eu estou utilizando é uma nova versão, ao qual eu mudei. Desde o início eu tinha usado a ARA, que era a Almeida Revista e Atualizada, e a partir de então eu estou usando a versão King James, que é a versão do Rei James, 1611. E eu convido a cada um dos irmãos a abrir as vossas Bíblias, aqueles que podem abrir, aqueles que podem acompanhar metodicamente a palavra e continuar com ela aberta para que a gente possa meditar, versículo por versículo, expositivamente. Como eu disse aqui, a minha versão é King James, mas isso é indiferente, Cada um pode ler na Bíblia que tem, se é aplicativo também, faça da maneira que lhe apraz aí. O importante é que o texto, ele significa a mesma coisa e que ele seja explicado no seu contexto, amém? Então vamos ler. A minha versão diz assim: Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas nos seus íntimos são como lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim, sendo toda árvore boa produz bons frutos,
mas a árvore ruim dar frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, e nem a árvore ruim pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém, irmãos? Então vamos dar aqui continuidade ao nosso Sermão do Monte. Semana passada, pela graça de Deus, nós vimos ali os 2 versículos bastante conhecidos da palavra do Senhor, ao qual fala da porta e do caminho, porta estreita e o caminho árduo, o caminho difícil. Nós vimos ali que aquela porta é Jesus, e ele não é uma porta que está no final do caminho, pelo contrário, ele é uma porta que faz você adentrar o caminho. Então, para que você viva no caminho que é difícil, que leva aos céus, primeiramente temos que entrar pela porta que é Jesus Cristo, que é bem citado lá no Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 10, ele vai dizer, ele é a porta, e quem entrar por ele, entrará e sairá, e sempre encontrará pastagem. Deus é maravilhoso. E agora nós entramos aqui nos seus versículos 15 ao 20, e esse texto, irmãos, ele tem uma pauta importante, como todo o texto bíblico, e muitas lições importantes que nós temos que seguir a partir de então. Nós vimos aqui que esse texto ele se trata de falsos profetas. E eu quero deixar claro aqui, irmãos, que Jesus Cristo nesse momento ele não está voltado, a sua mensagem, a sua palavra aos fariseus da época em si, tão somente. Não é só isso que ele está tratando aqui agora. Agora ele está falando de uma forma que os próprios judeus eles estão entendendo o que está acontecendo. Não somente os fariseus eram hipócritas, mas também viriam pessoas que se diriam de Deus, que se diriam verdadeiros cristãos, e eles seriam pessoas falsas, falsos profetas, falsas pessoas que viriam em nome de Deus, mas nada de Deus estariam neles. E no primeiro ponto, que é o versículo 15, ele vai dizer uma palavra que é chave para esses versículos: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Cristo está deixando claro aqui que nós temos que estar vigilantes quanto a essas pessoas, que é dever do cristão ele estar fundamentado na palavra, conhecendo verdadeiramente a palavra, para que ele não venha a ser enganado. Como diz o profeta Oséias lá no seu livro, no capítulo 4, versículo 6, disse que o povo perece por falta de conhecimento. E aqui só existe uma maneira de você se acautelar, irmãos, quanto a esses falsos profetas. É conhecendo a palavra. Porque o próprio Cristo agora ele vai nos ensinar como perceber quem era ou quem não é falso profeta, através de uma série de ensinamentos, inclusive, não só nesse capítulo, mas nos demais capítulos que virão. E é muito importante que nós entendamos isso, irmãos, para que nós não sejamos enganados por qualquer palavra que é dita. Então, como primeiro ponto, Cristo diz: acautelai-vos. Tome cuidado, fique vigilante quanto aos falsos profetas. Então, irmãos, em primeiro lugar eu quero te dizer, os falsos profetas, eles parecem inofensivos. Quase todas essas expressões e frases que Jesus usa aqui, os judeus eles entenderam metodicamente, irmãos. Talvez para nós que não vivemos na ocasião que Cristo vivia, no contexto em que Cristo vivia, talvez pela tradução que nós temos, pelo contexto de vida, pelo mundo contemporâneo que estamos, talvez não é tão enfático a nós ouvir uma palavra desse tipo. Mas para os judeus da época de Jesus,
aqueles que estavam em volta de Cristo, tanto os seus discípulos, tanto aqueles que são feitos filhos de Deus, ao qual esse sermão do monte ele é fundamental para eles, tanto aqueles também que estão ali ouvindo, né, no monte, em volta do monte, eles entenderam o que Cristo diz aqui, porque foi algo bem familiar. Os profetas eram algo que era familiar para os judeus. Nós sabemos que o Velho Testamento ele é repleto de personagens, de pessoas que são usadas pelo Espírito Santo como profetas. Nós temos vários exemplos: Elias, Eliseu, Isaías, Daniel, Ezequiel e vários outros. Nós temos 12 profetas, né, que escreveram pequenos trechos ou tiveram pequenas passagens que são conhecidos como profetas menores, e temos 5, né, que escreveram um pouquinho mais ou viveram um pouco mais, que são conhecidos como profetas maiores do Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos o último, que é João Batista, né, que ele é um profeta, né, e posterior a isso nós vamos ver Paulo dizer que existe o dom de profecia, né, mas não necessariamente um profeta, a pessoa profeta, mas o Espírito Santo, que por intermédio de qualquer pessoa ele pode usar quem ele quiser, na hora que ele quiser, da maneira que ele quiser e com o dom que lhe apraz, porque o dom é dado pelo Espírito Santo e ele usa quem ele quiser. Jeremias ele é enfático, né, no seu livro, lá no capítulo 6, versículo 14, ou no capítulo 8, versículo 11, onde ele vai dizer que muitos profetas daquela época diziam que viria paz, mas nenhuma paz foi vista naquela época. Nós bem sabemos que o contexto que Jeremias viveu foi o contexto que também Ezequiel, Daniel viveu, o contexto em que o rei Nabucodonosor invade, né, o território ali sul, né, o Judá. Nós sabemos que o reino foi dividido, Israel com 10 tribos e o reino do sul, Judá, com 2 tribos. E o rei Nabucodonosor, no ano de 563, ele invade pela primeira vez. E Jeremias já profetizava que aquilo ia acontecer, porém falsos profetas prometiam paz o tempo inteiro. Mas o povo não conhecia a palavra, não dava voz ao verdadeiro profeta, não se fundamentava no que Cristo, no que Deus naquela época estava falando pela boca do profeta. A Bíblia vai nos dar várias características de falsos profetas. Cristo mesmo vai dizer que eles são lobos. Como se apresentam? Eles se apresentam como ovelhas. Jamais eles viriam falando que são lobos. Então eles põem uma capa como de ovelhas, para se misturar no meio dos outros. Mas também são assassinos da verdade. Mesmo sendo, irmãos, assassinos da verdade, andam com a Bíblia na mão, para que seu disfarce não caia. A verdade está na mão, mas na boca está o assassinato da verdade. A voz até parece sedosa, mas os dentes são afiados como de lobo. Talvez ele diz aquilo que você quer ouvir, mas nada do que a palavra do Senhor tem a dizer. Eles são inofensivos ao nosso ver, mas por dentro, que só Deus conhece o coração, são lobos devoradores. Parece que eu estou falando do contexto de hoje, onde são pregados heresias, pessoas falando profetadas, que eu não posso nem dizer profecias, dizendo que são usadas pelo dom do Espírito Santo, mas indo totalmente contra o que a palavra de Deus diz, indo totalmente contra o que Deus tem pregado desde o início, desde a fundação do mundo, indo totalmente contra a inspiração do Espírito Santo, a verdadeira revelação, que é a Escritura, que é a palavra dele, a palavra de Deus.
Mas eu não estou falando só de hoje. No Velho Testamento, no período veterotestamentário, existia também falsos profetas e já existiam. Jesus Cristo, ele não está falando de algo novo ali também para os judeus, mas ele também está predizendo que viriam falsos profetas, não só agora para deturpar a lei ao qual Moisés tinha por Deus recebido, mas agora para deturpar aquilo que Cristo veio trazer, a nova aliança, tentando denegrir, distorcer, mistificar, trazer uma falsa fé, desenhar um falso Cristo nos nossos corações, através da distorção da palavra, com a voz sedosa, com a capa de ovelha, porém com o dente afiado, e com o assassinato da palavra, da verdade, nas suas bocas, andando com a Bíblia na mão, mas vivendo totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Jesus no Evangelho, nesse próprio Evangelho de Mateus capítulo 24, no versículo 24 ele vai dizer que viriam profetas que desviariam muitos, e se possível, até os eleitos eles desviariam. Profetas que viriam contra o próprio Cristo. E como o apóstolo João disse, esses são os anticristos que já existem no mundo. Pessoas que pregam a palavra de maneira mentirosa, trazendo meias verdades, introduzindo heresias dissimuladamente, e como que quem não percebesse, aquelas pessoas que não conhecem a verdade, elas vão aceitando aquilo como verdade absoluta e vão perecendo. Na época de Cristo, no período do Velho Testamento, já existiu. O Velho Testamento é repleto de falsos profetas. Nós temos aquela conhecida história de lá em 1 Reis, do rei Acabe, né, quando ele vai à guerra com o rei Josafá, né, rei Acabe, que ele é o rei do norte, rei Josafá, que ele é o rei de Judá, rei do sul, e eles vão à guerra, e o rei Josafá, que é servo de Deus, pede para chamar os profetas, para ver se poderia ir sim, e ele chama os profetas que eram simpatizantes do reino dele, e os profetas mandam ele ir, só que o rei Josafá ali, meio assustado, fala, mas não tem outro aí? E ele diz, tem sim, tem Micaías, mas ele só fala mal de mim. E o rei Josafá fala, não, chame então Micaías. E quando Micaías vem, ele fala, você vai e você vai morrer. E o povo de Israel vai ficar igual ovelha quando o seu pastor os abandona, correndo no monte, cada um para suas casas. Mas Acabe não quer ouvir isso. Ele quer ouvir o que os primeiros disseram. Mas eu e você, com o nosso egocentrismo, não quer ouvir a verdade. Quer ouvir quer que alguém massageie o nosso ego. Fala aquilo que a gente quer ouvir. Pregue aquilo que a gente quer. Não viver a vontade de Deus. É por isso que o falso profeta é tão bem aceito. Porque ele vai no ponto que o ser humano gosta, que é o seu próprio ego. Porque ele vive pelo próprio ego. O falso profeta, ele não faz nada mais, nada menos do que aquilo que ele quer fazer, porque ele se sente bem em fazer. E aqueles que gostam disso também ouvem, porque são guiados pelo seu próprio ego. Mas aqueles que conhecem a palavra sabem que é de Deus que vem tanto querer quanto realizar. É de Deus que vem a vontade, e toda a vontade e todo o intento do coração é cumprido à risca, cabalmente. No livro de 2 Coríntios, na carta aos 2 Coríntios,
capítulo 11, versículo 13 ao 15, Paulo vai dizer: porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Preste bem atenção, irmãos. Paulo aqui está falando de uma seita chamada os judaizantes. Eram pessoas que se diziam cristãos, mas que queriam implantar que Cristo não era suficiente em sua salvação, mas que as pessoas também tinham que seguir a lei mosaica à risca, fazer a circuncisão, cumprir todas as leis, até as leis cerimoniais ao qual Cristo já tinha cumprido, as leis de sacrifício ao qual Cristo já tinha cumprido. E Paulo vai mostrar aqui que Cristo já tinha dito isso aqui, que viriam pessoas trazendo ensinos enganosos, pessoas trazendo falsas religiões, vãs repetições, se transformando em apóstolos de Cristo. E ele diz, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás, o adversário, o acusador, ele pode até se transfigurar em anjo de luz. Mas percebe, irmãos, a palavra transfigurar não significa dizer que ele vira anjo de luz, porque ele por fora parece, mas por dentro a essência é de Satanás. Esses falsos apóstolos, eles até podem aparecer dizendo que são apóstolos, mas os frutos não enganam aqueles que conhecem a verdadeira palavra de Deus. Quando ele fala não é grande coisa que os seus ministros também são transformados em ministros de justiça, é porque o mundo não sabe o que é justiça. O mundo vive pautado na justiça dele mesmo. O ser humano acha que ele é mais justo. A justiça do ser humano é baseada no que ele acha que é certo. Então, quando ele vê um falso profeta falando de algo que ele acha que é bom, ele já o considera como profeta, como ministro de justiça. Mas aquele que conhece a Deus sabe que a justiça do homem, para Deus é trapo de imundícia, como diz Isaías. Paulo também combateu outros falsos profetas, que também eram conhecidos como os prognósticos. Ele vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 4, o seu versículo 1 ao 5, ele vai dizer: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de carnes que Deus criou para ser recebido, com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então Paulo aqui agora está combatendo outro tipo de profetas heréticos, falsos profetas. E ele vai além. Ele vai falar que esses falsos profetas, eles são guiados por espíritos enganadores, trazendo doutrinas de demônios, irmãos, com mentiras e hipocrisia. E as pessoas vão ser cauterizadas na sua mente como um ferro quente. Isso é muito sério, meus irmãos. A única maneira que nós temos de escapar dessa cauterização de mente, desses ensinos de demônios, doutrinas influenciadas por espíritos enganadores, é conhecendo a Deus de maneira completa,
através da palavra dele. Então perceba, eles vêm como ovelhas, mas por dentro são lobo. E lobo, irmão, não é um animal qualquer. Ele não é um cachorro brabo. Ele não é como na época o povo judeu tinha como impuro um porco. Não, o lobo é algo feroz. Quando Jesus diz que os falsos profetas são como lobos cobertos com pele de ovelhas, ele está trazendo aqui uma analogia aos pastores de ovelha da época. Quando um pastor de ovelha ia cuidar do seu rebanho na serra, né, nas serranias da época, nas planícies, a vestimenta dele era um saco de pele de ovelha. Porém, a lã era para dentro, com a lã para dentro e o couro para fora. Ele está fazendo uma analogia dizendo: vai ter muitas pessoas vestindo como os pastores de ovelhas. Muitas pessoas dizendo que estão levando rebanho, mas nada tem de pastor de ovelha. Ele está usando essa analogia porque na época dele era comum os profetas serem identificados pela sua vestimenta. Era um hábito os profetas da época se vestirem de maneira em conjunto, de maneira a qual todo profeta ele se vestia praticamente igual. Algumas exceções como Elias, João Batista. Mas geralmente eles eram conhecidos pela sua vestimenta. Quando Cristo fala isso, ele está usando uma analogia. Acautelai-vos, porque a vestimenta vai ser a mesma. Mas se você não conhece a palavra, você vai cair. Porque a palavra é de espírito enganador, é de demônio, para cauterizar a tua mente. Por exemplo, Elias, lá em 1 Reis 19:13, mostra que ele tinha um manto ao qual Eliseu queria, que era uma espécie de capa de pelos. Muitos profetas daquela época usavam isso como uniforme. Vários teólogos diziam que é por essa vestimenta que as pessoas distinguiam quem eram os profetas de quem era sacerdote, ou de quem era levita, ou de quem era fariseu. Cada um tinha uma forma de se vestir. Porém, irmãos, temos exemplo também daqueles que não tinham dinheiro para se vestir dessa forma, como Zacarias afirma lá no seu livro, que no capítulo 13, versículo 4, ele vai dizer que nos grandes dias podem vir, nem mais os profetas se vestirão de mantos de pelo para enganar. Então ele está dizendo aqui, Zacarias, que naqueles dias vão vir pessoas que eles terão a cara de pau de enganar ao ponto de nem se vestir mais como profeta, porque a mente das pessoas estarão cauterizadas. Da mesma forma que profetas existiam naquela época que se vestiam de maneira incomum, existiam também pessoas que se vestiam como profetas, mas não eram. Não viviam como profetas. E não foi isso só no Velho Testamento, no período do Novo Testamento também. Quando o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus conforme Mateus foi escrito, por volta de 60 a 65 anos depois de Cristo, como nós já vimos. Nesta época, a profecia, os profetas ainda eram reconhecidos na igreja, porque eles vieram do Velho Testamento, não tinham morrido todos ainda. Quando nós falamos que João Batista foi o último profeta, é porque ele foi o último que foi usado como profeta. Mas o ministério de profecia era reconhecido na igreja. Homens que não tinham residência fixa andavam de um lugar para o outro,
levando para as igrejas mensagens que acreditavam ter recebido de Deus. Porém, nós sabemos que entre o período interbíblico de Malaquias até Cristo, só teve um profeta que foi usado por Deus, que foi João Batista. Existia sim o dom de profecia, claro, mas não como ministério pessoal, mas como o dom dado pelo Espírito Santo a quem Ele quer. Da mesma forma que o dom da cura, que o dom de língua, que os outros dons. Mas muitas pessoas estavam abusando, achando que o dom era mérito dele, achando que por se vestir diferente ele tinha que ser respeitado, que tinham que ganhar prestígio por ter sido usado pelo Espírito Santo, uma vez ou outra, quiçá uma vez só. Queria depender das igrejas, até financeiramente, pelo dom que foi dado por Deus, sem mérito algum dele. E isso é muito comum nos dias de hoje, meus irmãos. Por isso que Cristo nos diz: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Existe um livro, irmãos, um livro da tradição judaica, do período do Novo Testamento, ali pós Jesus Cristo, de aproximadamente 100 anos da Era Comum, ano 100 da Era Comum, que ele fala dessas pessoas, desses tipos de profetas que viviam, do que tinha que ser feito para eles, dando honra para eles, sem limitar a palavra deles, sem censurar eles. Porém, esse livro também dizia de como você identificar o falso profeta. Esse livro chegou a dizer que quando um homem que era usado pelo Espírito Santo com o dom de profecia ficasse mais de 3 dias numa congregação, ele já era falso profeta. Porque a profecia ela tem o sentido de exortar, de comunicar o que Deus quer passar e pronto. Então, se aquele cara estava se aproveitando daquilo, ele já era considerado falso. Se a palavra dele necessitava de ganhos materiais, ele já era falso. Se ele pretendia falar do Espírito Santo, mas antes ordenasse que fizesse uma mesa para ele comer, a pessoa já via que o fruto dele nada tinha a ver com a profecia de Deus. Isso aqui é um livro judaico, mostrando o passo a passo de como identificar. Da mesma forma que Jesus disse, analisando a palavra, vendo o fruto. Se ele exigisse dinheiro, já poderia ser considerado como falso. Porque a graça é de graça. De graça receber e de graça vos dar. Agora, aquele homem que fosse a algum lugar e falasse algo de Deus e logo imediatamente fosse embora e com toda humildade não aceitasse nenhuma oferta e vivesse do seu trabalho, tivesse um ofício, o livro vai dizer que poderiam considerar aquele homem como profeta e que ele poderia viver entre eles. Esse livro, irmãos, ele é chamado de Didaquê e foi escrito na Era Comum, 100 anos após Cristo. Irmãos, essa história é muito comum, que parece até ser a nossa história. Esse livro parece ter sido um livro escrito para nós hoje. Porque quanto nós temos visto, irmãos, falar que pregam a Deus, mas para seu próprio mérito.
para engrandecer o seu próprio ego, falando aquilo que vem do seu coração, que é podre diante aos olhos de Deus. E quando eu digo do coração do homem, é porque é do coração do homem que vem todas as intenções malignas, todas as astúcias, as perspicácias que levam ao pecado. Mas aqueles que conhecem a palavra saberão e serão cautelosos contra esses falsos profetas. E esses falsos profetas, eles não são conhecidos somente pela sua vestimenta, mas também conhecidos pela doutrina. Nós vimos aqui que o versículo 15 e 16, a respeito da vestimenta, a respeito do que eles falariam, dos frutos dele, de como eles se comportariam, talvez nós conseguiríamos também ver quem eles são. Ele até dá o exemplo de não termos como colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas. E no versículo 16 ele vai dizer, pelos seus frutos conhecereis. Versículo 17 ele vai dizer que toda árvore boa produz bom fruto, mas a árvore ruim dá fruto ruim. Então eles também vão ser conhecidos como as suas obras, irmãos. Um falso profeta não é apenas um lobo que assassina a palavra da verdade, mas ele também é uma árvore má que gera frutos ruins. Todo fruto que vem desses falsos profetas, ele vem de uma seiva alimentada pelo maligno, doutrinas de demônios, incentivada por espíritos malignos. A mensagem da boca deles é mentira. O texto é claro em dizer. E por eles serem uma planta venenosa, usando a analogia de Cristo aqui, nada do que vier deles pode ser nutritivo quando colhido. A árvore má não produz frutos bons, apenas frutos maus. Por quê? Porque a natureza dela é má. Portanto, o fruto dela será tão mau quanto ela. Tanto a doutrina do falso apóstolo, falso profeta, falso cristão, quanto a vida, elas são pervertidas. Pervertidas porque podem até aparentar ser a verdade, mas não são. Podem até aparentar ser cristão, mas não é. Pode até aparentar falar aquilo que Deus disse, mas não diz. Todas as suas obras e palavras são carregadas de veneno, irmãos. Quando Jesus disse que pelo fruto os conhecereis, Jesus está usando aqui um provérbio judeu conhecido na época. Conforme seja a raiz, assim será o fruto. Esse é um provérbio judeu da época. Porém, irmãos, esse ensino ele é muito mais profundo do que pode parecer. Se nós observarmos esse ensino com superficialidade, nós vamos fracassar, porque ele não é nada superficial. Quando Jesus faz aquela pergunta, pode tirar uvas dos espinheiros? Ele não está falando isso por acaso. Ele tem um contexto. Perceba. Desde o início, quando eu estou falando aqui da palavra, eu digo que Cristo ele sempre exemplificava o que ele dizia com
coisas cotidianas para as pessoas entenderem mais facilmente. E quando ele pergunta se é possível tirar uvas de espinheiros, é porque na Palestina, na época em que Jesus vivia, ali propriamente no monte, perto do mar da Galileia, perto do deserto da Judéia, havia uma planta espinhosa que tinha um fruto preto, redondo e pequeno, mas muito parecido com uva, irmãos. Porém que é venenoso. Quando Jesus também pergunta se nós podemos tirar figos das ervas daninhas ou dos abrolhos, em algumas traduções, é porque também, irmãos, havia um tipo de planta, um cardo, cujo fruto, pelo menos a uma distância razoável, era confundível com o figo. Então, irmãos, percebam que aqui é muito mais profundo do que nós imaginamos, porque talvez quando nós lemos isso aqui, nós levamos para o literal. Claro que ninguém vai tirar uma uva de um espinheiro ou um figo de uma erva daninha, de um abrolho. Mas para eles era mais complicado, porque existiam plantas espinhosas que pareciam dar uvas e abrolhos, ervas daninhas que pareciam dar figos. Então, irmãos, perceba. Superficialidade não é caráter de julgamento. Você não pode julgar nada por aparência, porque o falso profeta, ele tem a semelhança do verdadeiro profeta. A aparência é a mesma, a veste é a mesma. O fruto até pode parecer o mesmo, mas não é. O falso profeta, irmãos, ele pode se vestir como um profeta. Ele pode até falar como um profeta. Porém, o que sai da boca dele, os frutos que saem da boca dele, as uvas, os figos, ninguém pode se alimentar deles, porque são venenos. Da mesma forma, irmãos, a alma do cristão, ela não pode sustentar-se com falsos frutos, frutos de espíritos malignos, doutrinas de demônios. A vida do cristão, ela tem que ser pautada, como diz Paulo lá em Gálatas capítulo 5, pelos frutos do Espírito, não por esses frutos que aparentam ser bons, mas que são veneno. A verdadeira prova, irmãos, de qualquer ensino, de qualquer profecia, de qualquer palavra, é você se alimentar dela e se fortalecer espiritualmente, fisicamente também, aguentando cargas ao qual o mundo traz, porque esse mundo é caído, pecaminoso, corrompido pelo maligno. Porém, aquele que se alimenta do Espírito Santo e tem frutos do Espírito, ele, pelo poder do Espírito Santo, é capacitado a percorrer o caminho difícil que leva ao céu. Perceba que no estudo passado nós falamos do caminho estreito e da porta difícil de se encontrar. E muitos irmãos não têm encontrado porque têm se apoiado em fundamentos dados por falsos mestres, falsos profetas, falsos cristãos, falsos pastores, que vivem falando da palavra, mas não vivem praticando a palavra. Vivem falando meias verdades, que é uma mentira. Ele fala um pouco de verdade e dentro dessa verdade ele solta uma mentira para gerar em você uma falsa fé.
a maioria, irmão, desses falsos profetas, falsos líderes, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos cristãos em geral, um dos defeitos fundamentais deles é porque eles agem por interesse pessoal. Porque o verdadeiro pastor, trazendo aqui para a analogia de pastor de ovelhas, ele não está preocupado com si, mas ele está preocupado com o seu rebanho. Ele está preocupado em guiar o rebanho seguro. E o nosso bom pastor, que é Jesus, ele é infalível. E aquele que é rebanho dele jamais se perderá. Como ele diz, aquele ao qual o Pai me destes, jamais o lançarei fora. Ninguém arrebatará da minha mão. Porém, aquele que se diz pastor, mas é lobo, aquele que se diz aquele que se diz profeta, mas é falso, aquele que se diz cristão, mas nada de cristão tem, ele é lobo, irmãos. Ele não está preocupado com o rebanho. Pelo contrário, ele quer acabar com o rebanho para satisfazer sua missão. O falso profeta, irmãos, ele não ensina pelo que ele pode, pelo Espírito Santo de Deus, dar aos outros, mas sim pelo que ele pode conseguir para si. Os judeus daquela época, irmãos, eles estavam entendendo essa passagem porque era comum naquela época, pelo menos em alguma parte, porque nós vimos que os fariseus, os saduceus, eles se corromperam muito. Mas no princípio ali, no início, quando estava sendo ali exercido de maneira piedosa, eles entenderam que isso era tão sério que a pessoa que exercia um ofício de rabino ou de fariseu para ensinar, eles não recebiam retribuição alguma por isso. Porque sabe, irmãos, que se você ensinar fingindo que ser um mestre por interesse, você corrompe o rebanho e destrói a si próprio. Se você se diz cristão, mas não reflete a imagem de Cristo aonde você vive, você se torna pedra de tropeço para aqueles que estão indo a Cristo e ruína a si próprio. E isso, irmãos, não impede de que uma pessoa ela vá servir a Cristo de maneira em buscar a Cristo verdadeiramente, mas se corromper pelo interesse. Muitos eles ensinam somente para ganho próprio. Muitas pessoas eles acham que porque Deus ele usou ele uma vez ou outra pelo Espírito Santo, não porque ele merece, não por obra, para que ninguém se vanglorie, como diz Paulo. Ele acha que agora o Evangelho é patenteado por ele e quer ganhar em cima disso. Mas muitos também, nem só pelo ganho, mas pelo prestígio, querendo ser considerado autarquia, em vez de querer ajudar os outros, querendo ser reconhecidos por eles. Ao invés de se fazer servo para liderar, por exemplo, ele quer ser considerado o mais inteligente. Eles menosprezam as pessoas que não conhecem o pouco da palavra do Senhor, profetizando heresias, para que elas possam ser cauterizadas em suas mentes e eles serem prestigiados nas suas mentiras e difamações do Evangelho. Agora, irmãos, perceba, Cristo conhecia quem ele amava.
e os que ele amava os conhecia e amava ele também. O falso profeta, irmãos, ele pode se vislumbrar, irmãos, com prestígio, com ganho, usando mensagens como pregadores têm feito hoje em dia, mestres, pastores, padres e qualquer tipo de religião que se diz cristã, tratando de mensagens para marcar sua personalidade, mostrar a si mesmo, batendo como um selo de autenticidade, que se o evangelho fosse o próprio evangelho dele. E com isso começam a transmitir, por terceiro ponto, as suas próprias ideias. E nós vimos que as ideias deles são guiadas por espíritos malignos, doutrinas de demônios. Percebe, irmãos, o quanto que nós temos visto hoje, e isso é comum na nossa atualidade. Pessoas que se dizem necessários atualizar a Bíblia, porque a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia é um livro machista, a Bíblia é um livro arcaico, patriarcal, que ela não vale mais numa época de modelo de igualdade social. Numa democracia não podemos ter a Bíblia como pauta, porque menospreza, porque denigre. Pelo contrário, irmãos, isso são esses falsos profetas que se empenham em falar, difundir, denegrir, implantar a própria versão da verdade. Eles querem mudar a palavra para ela se atualizar com o mundo. Eles querem que a igreja mude para ficar igual ao mundo. Porém, irmãos, aquele que é profeta de verdade, e quando eu digo profeta, eu digo que é usado pelo Espírito Santo, com o dom de entender a palavra e conhecer a única e a perfeita profecia, que é a Bíblia. Ele sabe que a obrigação dele é difundir a verdade de Deus e não o que o mundo quer ouvir. Aquele que prega por Cristo, pela misericórdia de Deus e pelo convencimento do Espírito Santo a verdade, ele jamais vai querer colocar a Bíblia como o mundo. Pelo contrário, ele vai querer transformar o mundo através da palavra de Deus. O verdadeiro profeta, irmãos, e eu digo mais uma vez, o verdadeiro profeta aqui no sentido de dom espiritual, você e eu que se diz cristão, que vive em conformidade com a palavra, que temos a profecia verdadeira, a palavra de Deus na nossa mão. Antes de ouvir os homens, ele ouve a Deus. Antes de obedecer aos homens, ele obedece a Deus. Antes de tentar conformar a palavra de Deus com o mundo, ele tenta mostrar a luz de Deus através da palavra para transformar o mundo. Como João Batista veio, ele vai agir sendo voz, mas sabendo que a mensagem não é dele, sendo um envelope, mas sabendo que o que tem dentro do envelope é o que vale, não o que está fora. Independente se o envelope é bonito ou é feio, se é amassado ou se é liso, se ele é bordado ou se ele é independente, se ele é envolto de ouro, o envelope pouco importa, o que importa é a mensagem. E João Batista entendeu isso quando ele disse: eis, Isaías vai profetizar dele e fala: voz do que clama no deserto. Então quem clama é Deus, quem tem a mensagem é Deus, quem fala a verdade é Deus, a pregação ela tem que ser Deus, o centro da palavra é Cristo, a misericórdia de Deus entregando seu próprio Filho Cristo para a glória do nome dele e convencendo aqueles que lhe apraz pelo Espírito Santo. É Deus, irmãos. É Deus. A
palavra vai pregar Deus. É dever, irmãos, de todo pregador, de todo que se diz cristão, mostrar para os homens não aquilo que ele acha, não as suas próprias ideias, não o que ele entende como particular dele sobre a verdade, não. Mas ele tem que levar a palavra de Deus nua e crua, falar de Bíblia de verdade, contextualizada, como Cristo disse, sem deturpar. Aquele que vive em prol do reino de Deus, ele faz isso, irmãos. Mas não porque ele é bom, mas é porque o Espírito Santo o compele a fazer isso também. E quando Jesus Cristo aqui cita essa analogia dos frutos, ele vai nos falar que os falsos profetas, eles produzem frutos maus. E existe muito, irmãos, efeitos desses frutos maus que os falsos profetas têm implantado desde a era pós-cristã ou veterotestamentária do Velho Testamento até os dias de hoje e até a volta de Cristo. Um desses, irmãos, é que essas falsas profecias, essas falsas doutrinas, elas têm produzido uma religião que ela fica de forma exclusiva em observar o que é exterior, a exterioridade. Os fariseus e saduceus na época de Cristo, eles faziam isso. Eles são um dos principais exemplos disso. Eles viviam pomposamente, vestidos com linho, né, adornados com diamantes e com joias, mostrando ali a sua patente, a sua hierarquia de fariseu e saduceu, para que as pessoas vissem eles e o diferenciassem no meio do povo. Religiosidade, mostrando que eles observavam as leis cerimoniais, mas tudo de maneira hipócrita. Se alguém não fizesse o que era para ser feito no sábado, ou se não lavasse a mão antes de comer, ou se colhesse algum fruto, ou se curasse alguém, ou, irmãos, uma série de regras, mas que a intenção era totalmente errada. Uma série de regras que é pautada no exterior, mas o interior está podre, como diz Jesus, sepulcro caiado, podre por dentro. É muito fácil, irmãos, confundir um cristão com um religioso. É muito fácil, irmãos. Mas é muito fácil para aqueles que não conhecem a palavra. Porque a religiosidade, ela é pautada na exterioridade. E o cristão, ele começa de dentro. Como diz desde o início do Sermão do Monte, ele começa com a pobreza de espírito, sabendo que a justiça de Deus, ela é, em muito excede a justiça dos homens. Muitas vezes você está numa igreja, está na sua casa ouvindo uma pregação ou um estudo, e se você não observar bem aquilo que você está ouvindo, você acaba que vai ser influenciado por aquilo de maneira implícita, intrínseca. Quantas pessoas têm usado de passagens isoladas, fora de contexto, para trazer obrigações financeiras, fardos incalculáveis para a igreja. Mas se eu e você lêssemos a Bíblia mais um pouquinho, nós íamos ver que Cristo, ele vai dizer que se nós lançarmos sobre ele os nossos fardos, nós vamos ser agraciados com a promessa dele que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve.
Quantas vezes você ouviu dizer que você tem que ir na igreja no mínimo 3 vezes por semana, porque senão você não é cristão? Mas as pessoas falam de ir para a igreja como algo mecânico, algo automático. Mas se esquece que a igreja começa em casa, com a família, com os filhos. Porque aquele que não governa a sua casa, como é que vai pelo menos falar algo na igreja, governar a igreja? Tem pessoas que dizem que ler a palavra de Deus, ela pode esfriar o ser humano. Poucos dias atrás eu vi algo que eu fiquei chocado, irmãos, que diz assim, que quanto menos você conhece, mais você obedece. Irmãos, perceba um texto. Quanto menos você conhece, mais você obedece. Irmãos, isso é heresia. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se a verdade liberta, como é que você vai obedecer sem conhecer? Se o povo perece por falta de conhecimento, se Jesus vai dizer em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, ele vai dizer, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque em 14,6 ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então como é que você obedece se você não conhece? Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. É possível, irmão, você ir para a igreja todo dia. É possível você frequentar o ensino todo dia. É possível você observar o sábado, como muitos impõem. E aqui eu não estou menosprezando ninguém, respeito a todos. Ou observar até o domingo, tanto faz, qualquer dia. Cumprir com as obrigações financeiras. Ler a Bíblia. É possível você estar fazendo isso tudo, irmãos, e estar longe de ser cristão. Porque o cristianismo não começa por observâncias externas. O cristianismo é uma cultura que começa pelo coração, mostrando-se totalmente dependente de Deus, sendo pobre de espírito. Geralmente esses falsos profetas, eles impõem uma religião que consiste em proibir tudo. O que mais você vai ver nessas pessoas, irmãos, é que eles conhecem mais o caminho do inferno do que a palavra de salvação eterna. Tudo é proibido. Tudo é negativo. Eu já vi uma frase, irmãos, eu até coloquei entre aspas aqui no meu estudo para me dizer para os irmãos que uma certa feita, um pastor, ele disse, olha, a partir de agora que você é cristão, você agora não pode ir mais no cinema, nem dançar, nem fumar, nem usar maquiagem, tampouco ver novelas, nem jornais que se publicam no domingo, não porás o pé em teatro, não irá em sala de diversão. Como se o externo mostra quem é cristão ou não, né? Irmão, se a salvação ela fosse por mérito, de que valeria o sangue de Cristo? Como se eu e você pudesse ser digno da salvação de Jesus, abstendo-se de fazer qualquer coisa. Como se a justificação pelo sangue de Cristo, ela dependesse de mim e de você. Quem acredita nisso, irmãos, dá uma parada. Volta para a Bíblia. Conheça o seu Deus.
Irmãos, a essência do cristianismo não é como esse pastor que eu citei agora há pouco fala, em não fazer várias coisas. Pelo contrário, a essência do cristianismo é em ação, em fazer, mas é em fazer a vontade de Deus de maneira completa. Um cristianismo que negativismo, que negativa tudo, ele não é resposta para nada. Muitas pessoas têm aversão ao cristianismo, pensando que Cristo ele é um ditador cheio de proibições e negatividade, porque existem pessoas religiosas que vivem falando isso. Sabemos que tem coisas que não é lícito, não nos convém, mas a visão do cristão de verdade é viver pela palavra de maneira pura, simples, e mostrando o céu. Porque se você mostrar o céu, irmãos, como diz lá em 1 João, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, que uma vez experimentando os dons celestiais, é impossível voltar atrás. O ensino de falso profeta pode produzir uma religião que aparentemente é fácil, irmãos. Por exemplo, lá em Romanos 6, Paulo vai falar sobre isso, que haviam falsos mestres que ecoavam seus estudos questionando Paulo até sobre a graça de Deus, perguntando como é que ele poderia dizer que a graça de Deus era a maior coisa que havia no universo. Porém, Paulo, com a intrepidez do Espírito Santo, ele responde: que a graça de Jesus ela era suficientemente ampla para pagar por todo o pecado daquele que crê, antes, agora e depois. A graça é imeritória, independente do seu esforço. Porque aquele que é cristão, ele é cristão por gratidão, por privilégio de fazer parte de um corpo que será glorificado e terá a oportunidade de fazer parte da vida eterna com Deus, sendo o herdeiro de Deus, o herdeiro com Cristo, naquela cidade, na cidade santa, na cidade celeste, onde não haverá choro, nem tristeza, nem dor, onde a nossa função será somente glorificar ao nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Hoje, irmãos, as pessoas têm usado o cristianismo, e quando eu digo as pessoas, eu falo esses falsos profetas, como uma caricatura, tentando retratar a verdade, mas de nada sendo verdade. Tentando trazer um cristianismo fácil, sem cruz, sem sacrifício, um cristianismo de prosperidade acima de tudo, de dons ao invés de frutos do Espírito Santo. Um cristianismo que coloca o ser humano como causa máxima e última da criação de Deus. Diferentemente do que a palavra de Deus diz, de que tudo veio dele, por ele e para ele, porque a glória é toda dele. Que o Filho morreu para satisfazer a vontade dele e para a glória do nome dele. E que eu e você servimos a ele porque somos gratos e privilegiados por estar nele, pela fé que ele também nos deu, porque nós só cremos porque ele nos dá fé. E com isso também, irmãos,
Esses falsos profetas, eles separam o cristianismo da sua própria vida. Falando que para você ser cristão, você tem que sair do mundo. Uma forma de dizer que você tem que virar um religioso por completo, ou outros que trazem aquele liberalismo, né? Porque hoje existe também essa heresia, né? Uns que são demasiadamente religiosos demais ao ponto de acrescentar coisas que a própria palavra de Deus não diz. Outros querem libertinagem com a palavra de Deus. Uns querem que você abstenha-se do mundo e viva isolado. E outros querem que você abandone a igreja, porque você é suficiente. Você é o que você quer. Você pensa e você consegue. Você é aquilo que as suas atitudes... Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. É de Deus que vem o querer quanto o realizar. Paulo vai dizer: o bem que eu preciso fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não posso fazer, isso sim eu faço. Paulo reconhece: olha, a lei é santa, mas eu sou descendente do pecado, concebido no pecado. Mesmo reconhecendo o que é correto, eu não consigo fazer. Por isso, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu fiquei crucificado na cruz com Cristo. Porque se fosse pelo meu próprio querer, eu ia pender totalmente para o mal. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ter equidade. E equidade só vai conseguir vivenciar a equidade, irmãos, aqueles que conhecem de verdade a palavra do Senhor. Não seja um cristão espectador, ouvindo o que um ou outro diz, porque você, irmãos, tem a fonte. Você tem acesso a Deus livremente. Você pode, irmãos, conhecê-lo. Busque-o, porque a fé vem dele, e ele a dará, se assim ele quiser. No versículo 19, irmãos, existe uma consequência para esses falsos profetas, que vai dizer que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Então, irmãos, essas pessoas que vivem disseminando mentiras, doutrinas de demônios, heresias guiadas por espíritos imundos, por serem árvores que não produzem frutos bons, por serem árvores de raiz má, com essência maligna, serão lançadas no fogo. A condenação, irmãos, aqui, ela é inevitável. A destruição é o destino já traçado. A Bíblia fala, irmãos, nós já vimos na semana passada, que estreita é a porta e difícil é o caminho que leva à vida eterna, e poucos o encontrarão. Então, irmãos, são poucos que verão a Deus verdadeiramente. Os outros, eles condenam a si mesmos, sendo guiados pelo Espírito Santo. Não pelo Espírito Santo. Perdão, irmãos, eles sendo guiados pelo Espírito imundo, não pelo Espírito Santo. Os outros se condenam sendo guiados por doutrinas de demônios, não pelo Espírito Santo.
Não existe lugar no céu, irmãos, para pessoas que disseminam heresias, para pessoas que vivem uma meia verdade, uma falsa fé, uma falsa religião, uma religiosidade mentirosa. Jesus Cristo é claro em dizer: chegarão muitos e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios. Ele falará: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós veremos isso na semana que vem. Religião, irmãos, não é monopólio. Religião não é profissão. Religião não é meio de sustento. Não é monarquia, imperialismo, não. O cristianismo, ele é um ato de servidão por completo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você se torna servo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você se humilha para que Ele se engrandeça na tua vida. E como quarto e último lugar, os falsos profetas, irmãos, eles são e precisam ser identificados. No versículo 20 ele vai dizer: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, irmãos, para que nós possamos conhecer essas pessoas que vivem de maneira falsa, mas aparentemente são pessoas verdadeiras, que usam pele de cordeiro, mas por dentro são lobos, que usam a Bíblia na mão, mas na sua boca tem palavras que matam a verdade, que são guiados por espíritos imundos e doutrinas de demônios. É somente aquele que conhece a palavra de Deus. E porque conhecem muito, eles obedecem. Como o Senhor diz a Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, para que você não se desvie dos meus caminhos. Como diz Salmos 1, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes medita na minha palavra de dia e de noite. A palavra de Deus é clara, nós temos que conhecer a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, através da própria palavra. Irmãos, teologia errada se transforma em vida errada. Ensino errado se transforma em prática errada. Um falso profeta jamais será padrão de santidade e jamais andará em santidade. Um falso profeta jamais será piedoso, obediente à palavra. Porque Jesus Cristo, Ele não é homem para que minta. E Ele está dizendo aqui que é impossível que uma árvore má dê frutos bons. Os seus frutos serão maus. Dessa forma, irmãos, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento de Cristo de maneira correta, pelo conhecimento do nosso Deus, da soberania do nosso Deus, de como Ele se comunica conosco, da sua salvação, que é graça, que é misericórdia de Deus, que é imeritório, que nada do que nós possamos fazer externamente, ou que nada que nós possamos fazer visivelmente possa alcançá-la, mas tudo dependendo da fé que vem dele, pela transformação. Se a gente não entender isso, não conhecer a palavra, para ela nos libertar, jamais nós seremos capazes de conhecer os falsos profetas. Mas como Cristo aqui está pregando o Sermão do Monte
para os cidadãos do reino de Deus. Eu me pressuponho que desde o capítulo 5 até aqui você entendeu que são quesitos, éticas, normas para você ser cidadão, filho do reino, do verdadeiro rei, que é Deus. E somente dessa forma você vai reconhecer pelo fruto. Quando ele falar algo que não é de acordo com a palavra, você rapidamente rejeitará. Quando ele falar algo que vai de contra tudo aquilo que Deus tem ensinado, você identifica de maneira imediata. Lembrando, nós temos que conhecer, e pelo fruto conhecereis. Porque julgar de maneira de condenação é dado somente ao Pai. Porque, como diz João Batista, no capítulo 3 desse mesmo evangelho, ele vai dizer: o machado está posto ao pé das árvores. Aquele que produz bom fruto será colhido e guardado no celeiro, mas aquele que produz mal será cortado e lançado no fogo. E esse papel é de Deus, que é o verdadeiro juiz. Eu te pergunto, irmãos, será que você teria capacidade de identificar um falso profeta? Será que você teria capacidade de identificar quais seriam os frutos que ele tem dado diante da palavra contextualizada de Deus, no seu sentido bíblico e verdadeiro? Essa é a função do cristão, meu irmão. E se você pensa que não consegue fazer isso ainda, pare. Volte à palavra de Deus. Medite nela. Inste na palavra. Porque ela te liberta. Porque através dela você vai ter a fé, que é o dom de Deus. Conhecer a Cristo, como diz o versículo 36 do capítulo 8 de João, e Ele te libertando, verdadeiramente você será livre. Então, quanto mais você conhece, mais você obedece. E eu vou te dizer algo que é muito importante. É melhor obedecer do que sacrificar. Não cometa o erro de Saul, tentando agir por exterioridade, mas que a intenção do coração só Deus conhece. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por essa oportunidade. E logo mais nós estaremos lendo os comentários. Vamos orar. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui para mais uma vez nessa tarde, somente para te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso e gracioso conosco, nos revelando, se revelando através da Tua palavra para nós. Deus, que cada palavra aqui ministrada pelo Teu Espírito venha entrar nos nossos corações, que nós venhamos ser fundamentados na Tua palavra verdadeira e genuína, não por heresias, falsos ensinos, falsos mestres, que vivem influenciados por espíritos malignos, tentando deturpar a Tua palavra com doutrinas de demônios.
que nós possamos ser capazes de, pela Tua palavra, discernir os frutos dessas árvores. Eu sei, Pai, que pelo nosso merecimento nada teríamos e nada temos, mas pela graça, pela Tua misericórdia, pela justificação do sangue do Teu Filho amado Jesus e pelo trabalho do Espírito Santo na nossa vida todos os dias, no convencimento e na consolação. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de nós podermos achar a porta que é estreita e o caminho que é difícil, e de irmos, mesmo em meio a tropeços e falhas, porque somos pecadores, mas buscando a santificação, para que nós possamos ter o privilégio de te chamar de Pai, ser herdeiro Teu e co-herdeiro com Cristo. Olhe por cada um, meu Pai, que está participando conosco nessa tarde. Eu não sei a necessidade de cada um, nem o que cada um tem passado. Não sei se está frustrado com a igreja por conta de falsas profecias, falsas visões, falsas revelações, falsas doutrinas, falsas proibições. Mas mostre a ele, Pai, a eles, que a Tua palavra é quem liberta, e a fé é dada por Ti, e que se eles conhecerem a Ti verdadeiramente, e se o Senhor vos libertar, verdadeiramente eles serão livres e serão bem-aventurados. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém.